Hoje nós vamos falar sobre um movimento muito polêmico no Brasil chamado LGBTQI+. Ao meu lado, o pastor e ex-vereador Rodrigo Lima. Pastor, muito obrigado por nos receber, viu? Eu que agradeço, me sinto muito honrado por poder estar aqui com você, Rodrigo. Também um abraço ao meu grande amigo Watson Martins, que Deus abençoe o Watson, ao Chester, todos os ouvintes também da Orlândia Rádio Clube, que Deus abençoe grandemente, poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, foi lançado um desenho de gibi onde o super-homem aparece beijando outro personagem masculino. Segundo a Bíblia, isso é certo? E sendo certo ou errado, influencia nossos jovens e as nossas crianças? Sim, é uma boa pergunta. É bom a gente tocar nesse assunto. Eu creio que esse assunto tem que ser tocado, né? A palavra tem que ser pregada. A Bíblia, ela é o nosso único livro de fé e prática, é a palavra de Deus. Você citou sobre a palavra de Deus. Não é o ponto de vista do pastor ou o ponto de vista de qualquer outro tipo de pessoa, mas é a própria Bíblia, a palavra de Deus. Ela diz que isso é abominável aos olhos do Senhor Jesus Cristo, porque Deus ele fez o homem e ele fez a mulher para que ambos constituíssem uma família. Né? E ninguém de nós é bobo, sabemos que de dois homens ou de duas mulheres não sai uma família. E uma outra pergunta também que você fez, que é bom pontuar, uma pergunta muito, muito sábia, se influencia as nossas crianças isso, sim, influencia e muito. Nós estamos vendo hoje muitos jovens, né, vivendo desta maneira. Porém, ninguém é obrigado a viver de conformidade à Bíblia manda. A Bíblia é para aqueles que creem. Se as pessoas querem viver dessa maneira, que vivam. A Bíblia diz assim, o sujo que suje-se ainda mais e o limpo que se limpe ainda mais. Não é por força nem por violência. Então nós não vamos forçar as pessoas a crerem na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência. Porém, a palavra do Senhor diz a respeito daqueles que creem, que é necessário que os pais instruam os seus filhos no caminho em que devem andar, instruir, ensinar os filhos no caminho em que se deve andar, e quando ele crescer não vai se desviar dele. Deus ele nos dá essa palavra para que possamos ensinar aos nossos filhos o que é certo e o que é errado, o que é um casamento, o que é uma família, o que é a figura da mãe, a figura do pai, o que é o menino, o que é a menina, para que eles andem de conformidade, agrada o coração de Deus, porque a vida cristã é essa. A vida cristã é o homem, é o cristão, viver para a glória de Cristo. Amém? E existe um movimento muito forte no Brasil chamado LGBTQI+. Qual é a sua opinião a respeito? Isso é muito profundo também esse assunto. Fala sobre lésbica, gays, bissexuais, transexuais. É um assunto complexo, né? Só que também deve ser tocado nesse assunto. A minha opinião é uma só. Jesus não veio condenar as pessoas, né? Ele é claro em dizer, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então, independente das práticas, vamos pôr que, em vez de ser lésbica, gays, bissexuais, transexuais, seja um traficante de droga, ou seja uma pessoa que não trafica drogas, ou que que não faz parte desse grupo, né, do LGBT. Vamos pôr que é alguém religioso, que usa terno e gravata. Se ele não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Então o problema do homem é o pecado. A gente tem que entender que homem não muda homem, a gente não pode mudar ninguém. A gente não muda um bissexual, a gente não muda um gay, a gente não muda um transexual. Essa não é a função da igreja, mudar a vida das pessoas. A função da igreja, Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. A função da igreja é pregar o evangelho. E o Espírito Santo de Deus, ele muda a vida das pessoas. Como, pastor? Quando o homem tem um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo faz morada nessa pessoa e regenera o coração dela. Então, o que acontece dentro dela flui para o lado de fora e ela começa a querer mudar a sua vida. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava num mundo terrível, uma vida completamente torta, longe de Deus. Eu era um traficante de drogas, né? E Jesus, eu tive um encontro com Cristo pela graça de Deus. Pela graça de Deus. E Deus mudou o meu coração.
Não foi um homem, um pastor, um religioso, alguém que falou, olha, você tem que sair dessa vida, você tem que fazer isso ou aquilo, isso. Não foi isso que aconteceu. Foi Deus que mudou o meu coração. O meu coração era inclinado para as coisas erradas, para o tráfico de drogas, para o pecado. E Jesus mudou meu coração e me deu um coração inclinado para a vontade dele. Então, o que Deus quer fazer na vida de qualquer pessoa, além de ser... Você citou aí, né, esse movimento LGBT. Mas eu quero incluir todos, na vida de qualquer ser humano que está longe de Deus, que não pratica as obras de Deus, que não vive com Cristo, o que ele quer fazer é salvá-lo. O Senhor quer dar a ele um novo coração para que ele seja transformado e viva não mais para o seu prazer, mas viva para a glória de Deus e para o prazer de Deus. Eu quero dizer simplesmente que, independente se a pessoa ela é lésbica, se ela é gay, se ela é bissexual, se ela é transexual, se ela faz parte desse movimento do LGBT, eu amo qualquer uma dessas pessoas, oro por todas essas pessoas, sei de onde Deus me tirou, não estou aqui para apedrejá-los, nem para julgá-los, eles não precisam de pedras, pedra machuca, o Evangelho ele restaura. O julgamento do homem mata, mas o Evangelho ele veio para dar vida. E segundo o que está escrito na Bíblia, qual é o posicionamento que os cristãos devem ter referente a esse movimento? Oração. Orar muito para que Deus traga um avivamento, clamar ao Senhor para que Deus toque no coração dessas pessoas que fazem parte desse movimento, para que eles sejam abençoados. E que bênção é essa? Não falo essa bênção que muitos estão dizendo por aí, que é carro, casa, dinheiro, que eles se dão bem na vida, não. Mas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque a palavra do Senhor diz, no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 37, Rodrigo, que o Senhor... Ele não lança fora ninguém que vai até ele. Ninguém. Ele deixa bem claro, qualquer um que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então, o posicionamento da igreja é levar a eles o Evangelho, porque o problema do mundo é o pecado, e a solução do mundo é o Evangelho. Primeiro, nós temos que entender, rapidinho, algo que é muito, muito forte. Eu nem ia falar, mas é necessário que se fale no término dessa reportagem. É que nós temos dois tipos de pessoa no mundo, não temos vários tipos, não é como se fosse um bolo, sabe, onde está repartido várias partes. Aqui temos traficante de droga, aqui temos LGBT, aqui nós temos isso, aqui temos aquilo. Não, nós só temos dois grupos de pessoas. Aí você me pergunta, qual é, pastor? Quais são esses dois tipos de pessoas? Simples, o que crê e o que não crê. O que está vivo espiritualmente e o que está morto espiritualmente. Qual é a função de Cristo? O que Cristo veio fazer? Cristo veio levar sobre si os pecados do homem, porque o salário do pecado é a morte. Agora, aquele que crê em Jesus Cristo, não há nele condenação nenhuma, então ele será salvo. Agora, aquele que não crê, ele já está condenado, porque o salário do pecado dele é a morte. Então, o desejo do coração meu e a função da igreja é levar as pessoas a palavra de Deus, para que a graça de Deus venha sobre a vida deles e eles se arrependam de seus pecados e creiam em Jesus Cristo e caminhem com o Senhor Jesus Cristo e sejam salvos. Essa é a função da igreja. A igreja significa eclésia, chamados para fora, chamados a levar o evangelho de Jesus Cristo para que Jesus salve as pessoas através da palavra de Deus. Porque não é por obras humanas, como muitos pensam, porque a Bíblia diz... bem claro em Efésios 2:8 a seguir, pela graça sois salvos. Graça é favor imerecido para qualquer pessoa, como eu disse, para qualquer pessoa, porque existem também pessoas que são religiosas, que estão dentro da igreja, que também não são salvas, que precisam da graça de Deus. Então eu falo para qualquer pessoa, e não somente para este grupo do LGBT, mas para todos. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom significa um presente de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, que Deus possa abençoar poderosamente esse grupo do LGBT com a bênção da salvação, para que eles possam ter os olhos abertos, um coração regenerado, se arrepender de seus pecados e vir para Cristo, e o nome de Cristo ser glorificado na vida deles. Acabamos de entrevistar o pastor Rodrigo Lima, reportagem Rodrigo Filho para ORC. Isto é rádio.